que trancam a pauta. São 7h21. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a deputada federal Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, a relatora do projeto na Câmara. Esteve com a gente aqui recentemente, né, deputada? Bom dia, obrigado mais uma vez pela entrevista. Daquele nosso outro papo até agora, o governo ofereceu elementos, dados para vocês tomarem uma decisão, se essa alternativa é melhor do que a desoneração da folha de pagamento. Vocês sabem pelo menos do que se trata, deputada? Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. Prazer enorme estar mais uma vez aqui com você. Ainda não, né? O governo tem falado desde o momento do veto total ao projeto que apresentaria algumas alternativas, procuraria os setores, mas ainda não o fez. Nós estamos aí há poucas horas, né, da sessão que foi convocada pelo presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, e contamos com a votação do veto, né, da análise desse veto ainda para esta manhã. A impressão que eu tenho aqui, conversando com os parlamentares, deputados, senadores, líderes, é que há uma ampla maioria para a derrubada do veto. Primeiro, porque o governo não apresentou nenhuma alternativa, o governo formalmente não procurou os parlamentares nem os setores para discutir qualquer possibilidade em relação a isso. Segundo, que nós estamos aí com um prazo muito curto, né, para análise de qualquer outra proposta. As empresas dos setores têm uma programação orçamentária, têm uma previsibilidade que fica muito prejudicada com toda essa instabilidade que nós estamos vivendo e a insegurança em relação a essa medida, que é uma medida que vem lá de 2011, é uma medida muito importante para a garantia de empregos, para a garantia da competitividade dessas empresas, não só no mercado interno, mas no mercado externo também. E é importante ressaltar isso, porque quando a medida da desoneração da folha foi criada, ela foi criada por alguns motivos, não um único motivo da geração de emprego, apesar desse se mostrar, sim, muito efetivo e eficiente o resultado, né, que se tem dentro dos setores por conta da medida, mas também para garantir a competitividade dessas empresas no mercado interno e no mercado externo. Nós temos aí números, né, que mostram que os setores desonerados, somados, eles empregaram aproximadamente 10 pontos percentuais a mais do que os setores não desonerados. Então, é uma medida que traz, sim, uma ampliação da base de trabalhadores formais no Brasil, ela traz um incremento às contas públicas, além da economia, obviamente, ao contrário do que diz o governo. O governo alega que não pode abrir mão da arrecadação, porém, o governo hoje, nós não estamos criando aqui a desoneração da folha. A desoneração da folha, ela já vem desde 2011, a última vez que foi prorrogada foi em 2021, até agora, 31 de dezembro de 2023, que é quando termina essa medida. Então, o governo não pode falar que não pode abrir mão de algo que não tem. E, além disso, nós sabemos, né, que ampliando a base de trabalhadores, a arrecadação do governo, ela aumenta, né, com INSS, PIS, COFINS, imposto de renda, FGTS, e muitas famílias são retiradas de programas sociais do governo para poderem trabalhar com carteira assinada no trabalho formal. Então, é uma medida absolutamente equivocada essa do governo. O governo não pode agora, nesse momento, se preocupar somente com a arrecadação. O governo tem que se preocupar com a economia do Brasil, tem que se preocupar com o desemprego, que vai aumentar consideravelmente se esse veto não for derrubado nesta manhã, tem que se preocupar com o custo de vida das famílias brasileiras, que vai aumentar, porque aumenta 20% praticamente no custo do emprego, de cada emprego, vai gerar desemprego, vai aumentar a inflação, e esse efeito não é um efeito individual para cada setor, ele vem num efeito cascata e o impacto será muito grande. Deputada, nós mostramos agora uma reportagem trazendo o fato de que muitos parlamentares ligados principalmente a esses setores beneficiados pela desoneração, eles dizem que ainda que o governo apresente essa proposta alternativa ainda agora, porque a votação está prevista para daqui a pouquinho, ainda assim
eles derrubariam esse veto do presidente Lula. Ou seja, além de todas essas questões econômicas que são as preponderantes nessa discussão, tem o fator político também. A gente está falando de política, de votação no Congresso Nacional, o que é compreensível. Agora, o que seria talvez um modelo que poderia ser apresentado pelo governo, pelo ministro Fernando Haddad, e que atenderia o Congresso como uma forma de substituição a essa proposta de desoneração e que poderia equilibrar a balança e fazer com que legislativo e executivo entrassem em um consenso? Lívia, 2 pontos importantes aí. O primeiro, a questão política, né? O governo errou politicamente quando apresenta o veto total a esse importante projeto no último dia do prazo, sendo um projeto que foi discutido praticamente o ano inteiro, tanto na Câmara quanto no Senado. Em momento algum, o governo fez algum movimento para levantar essa discussão, né? Eu fui relatora aqui na Câmara, nós fizemos um amplo debate, inclusive com outros líderes, com o senador Ângelo Coronel, que foi o relator no Senado, para discutir a questão dos municípios. Fizemos um debate com os municípios, com os setores que hoje tem, né, essa medida da desoneração da folha. Em momento algum, o governo nos procurou para poder apresentar uma alternativa ou fazer uma discussão em relação a essa medida da desoneração da folha. Então, o governo foi omisso. Mais do que isso, os líderes tanto do PT quanto o líder do governo aqui na Câmara e no Senado defenderam a aprovação do projeto, tanto que foi aprovado por ampla maioria, foram 430 votos favoráveis aqui na Câmara. No Senado nem precisou ter votação nominal, foi votação simbólica, ou seja, foi por unanimidade que o projeto foi aprovado, defendido pela oposição, pela situação. É um projeto que tem o apoio não só dos setores, né, que representam as empresas que seriam afetadas pelo fim da desoneração, mas também apoiado pelo Sindicato dos Trabalhadores, que entendem que é importantíssimo não onerar o trabalho, não penalizar aqueles que mais empregam, não penalizar quem gera emprego, quem gera renda nesse país. Então, nós entendemos que, politicamente, o governo erra, né, e continua errando, porque nós estamos praticamente aí há um ano discutindo esse projeto da desoneração da folha. Em momento algum, o governo procurou qualquer um dos parlamentares que estava à frente desse tema ou os setores. Então, o governo foi omisso, o governo continua omisso, porque nós estamos aí, como tu mesmo falou, há poucas horas, né, de iniciar a votação, e o governo ainda não apresentou formalmente nenhuma alternativa. Nós entendemos que agora é preciso derrubar o veto, não há outra possibilidade. Então, derrubamos o veto, e se o governo quiser apresentar uma alternativa, eu entendo que tanto os parlamentares quanto os setores estão dispostos a fazer essa discussão. Ninguém aqui não quer conversar com o governo ou é irredutível em relação a qualquer tipo de mudança. Inclusive, eu acredito que essa medida deveria ser universalizada, deveria atingir todos os setores da economia, sim, visto os impactos positivos que ela traz. Inclusive, apresentamos uma PEC já que trata sobre esse assunto. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos garantir a prorrogação e aí garantir segurança jurídica para as empresas dos setores, principalmente, e, posterior a isso, óbvio, abrir o diálogo com o governo, mas garantido que a prorrogação, ela permanecerá, será prorrogada. Por isso que os parlamentares aqui de diversos partidos políticos, né, da base, da oposição, estão empenhados hoje em derrubar esse veto. Nós conversamos com a relatora da desoneração da folha na Câmara, a deputada federal Anny Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul. Deputada, mais uma vez, muito obrigado e um bom trabalho para a senhora. Obrigada, Rafael. Obrigada, Lívia. Bom dia para vocês. Bom dia. Agora